Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Versículo 31. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e depois fez ao redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de sementes. Então tomou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: Enchei com água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei uma segunda vez, e fizeram uma segunda vez. E de novo disse: Fazei uma terceira vez, e pela terceira vez fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer sacrifícios da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, seja manifestado que hoje tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, és Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Pai, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. Eu oro para que através dela, por intermédio dela, o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que nós sejamos cheios da tua palavra aqui neste lugar, que esta palavra traga restauração para a nossa alma, fortalecimento aos nossos corações, na tua presença. Santifica, Senhor, o teu nome, por intermédio da tua palavra nessa noite. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos um pouco a respeito de altar. Amém? O altar é uma prática encontrada mais no Antigo Testamento, né? Quando nós falamos de altar, nós vamos olhar mais para a história do Antigo Testamento do que para a história do Novo Testamento. Não é isso porque na igreja, na história da igreja, não existe altar dentro do mesmo contexto que se acontecia ou que se aplicava na história do Antigo Testamento. Isso tem alguns porquês e eu vou explicar aos irmãos no decorrer aqui da mensagem. Amém? A igreja ela não faz o uso de altar, né? Embora a gente chama essa parte aqui da frente da igreja de altar, ele não tem a mesma conotação que o altar do Antigo Testamento tinha. O simbolismo do altar no Novo Testamento, na história da igreja, ele é um pouco diferente do altar do Antigo Testamento, né? Se a gente fosse aplicar a conotação de altar para o Novo Testamento, talvez eu aqui em cima seria consumido e morto, né? Porque talvez nenhum de nós vamos conseguir ter vida o suficiente para estar em cima do altar, dentro daquela visão do Antigo Testamento. Então a gente chama de altar por prática religiosa, a gente não chama de altar porque de fato ele é um altar, né? Inclusive algumas igrejas mais tradicionais nem chamam de altar. E já outras igrejas, né, dão uma importância
é muito grande, não que o altar aqui da igreja não tenha que ser importante. Mas em algumas igrejas, essa importância, ela até excede um pouco aquilo que deveria ser. Não é? Porque realmente o altar, mesmo sendo da igreja, no contexto do Novo Testamento, o altar não é lugar para onde qualquer pessoa pode estar. O altar não é lugar que a gente sobe de qualquer maneira. Mas hoje, na visão do Novo Testamento, na história da igreja, o altar não tem mais aquele poder abençoador que tinha na história do Antigo Testamento, né? Então nós tratamos o altar como altar, sabemos da importância desse altar, mas o poder abençoador dele hoje é um poder diferente. Ele não se encaixa dentro dos mesmos princípios do Velho Testamento. A última vez que nós vemos na Bíblia Deus sobre um altar é em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo entra no Areópago, que é um lugar onde haviam vários altares a diversos deuses, e aí o apóstolo Paulo aproveita a oportunidade e coloca o Senhor Jesus no altar do Deus desconhecido, para poder falar a respeito de Jesus àquele povo da Grécia, aqueles gregos que estavam ali, porque eles fizeram aquele Areópago com vários altares a diversos deuses, e com medo de ter esquecido algum deus, eles colocaram um altar lá vazio, e escreveram uma plaquinha assim, ao Deus desconhecido. Era um medo que eles tinham, de ter esquecido o altar de algum Deus. Não era para Jesus aquele altar, não. Eles tinham medo de ter esquecido algum Deus, e esse Deus que eles esqueceram ficar com raiva deles e mandar algum tipo de punição. Então eles deixam um altar vazio e escrevem ao Deus desconhecido, que se ele cobrar de nós, a gente fala que aquele altar é dele. Paulo chega nesse Areópago, vê todos os deuses que estavam expostos naquele Areópago, e aí eu abro um parêntese aqui, né? Ele não fala mal de nenhum dos deuses, né? O que é interessante. Talvez se é um crente do nosso contexto, que chega no Areópago e tem lá um Deus estranho, ia falar, se aquele Deus é de barro, aquele Deus é de pedra, aquele Deus não presta, o nosso Deus aqui é verdadeiro. Não foi isso que Paulo fez. Paulo contempla todos aqueles deuses ali, acha no meio daqueles deuses um altar ao Deus desconhecido, e fala assim, é aqui que a gente tem que colocar Jesus. E prega sobre Jesus, e há conversão naquele lugar, quando Paulo coloca Jesus no altar do Deus desconhecido. É a última vez na história bíblica que nós temos Deus sobre um altar. Quando nós estamos no período de Jesus, voltando agora um pouquinho para trás, em Cristo, o altar de Deus, o altar do Senhor, no período que Jesus está pregando, o altar do Senhor está no templo feito por Roma. Lá no Santo dos Santos, havia um altar de sacrifícios, que já caminhava há muito tempo tendo um endereço físico, né? Ou seja, desde o estabelecimento do tabernáculo, e posteriormente o estabelecimento da casa de Deus, com a instituição do templo em Salomão, esse altar passou a ser fixo, e nós já não temos mais tantas mudanças de altares na história do Antigo Testamento, porque nós temos a casa de Deus e o altar está na casa de Deus. Então no período de Jesus, Jesus vai diante desse altar dentro do templo construído por Roma. Não posso pular a etapa da história, que coloca para nós, né, o último altar também, né, que o Senhor estabeleceu em Atos, foi o último altar onde os homens colocaram Deus. O último altar que Deus usou para receber uma oferta, olhando à luz da história bíblica. Qual que é o último altar? O Calvário. O Calvário é o último altar de sacrifício, porque é no Calvário que o último sacrifício é apresentado a Deus, é no Calvário que o último sacrifício é aceito pelo Senhor. Então é Jesus na cruz, o Cordeiro que foi morto e venceu, o Cordeiro que se entregou a si mesmo, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.
O último altar que Deus recolhe uma oferta de libação, uma oferta de sacrifício, uma oferta de pagamento por pecados, é no Monte Calvário, no dia da crucificação, quando Jesus se coloca lá em sacrifício vivo e santo. Aí nós temos a história do Antigo Testamento, né, onde nós temos a casa de Deus, onde nós temos o templo do Senhor, onde nós temos o tabernáculo. A Bíblia fala de outros altares antes de que se houvesse a casa de Deus ou o tabernáculo. Por exemplo, nós já temos um altar desde Caim e Abel. Eles oferecem sacrifícios ao Senhor sobre o altar. Posteriormente, nós temos um altar em Noé. Na reconstituição da humanidade, Noé oferece sacrifício sobre o altar. Nós temos Abraão erigindo a Deus vários altares. Por diversas vezes, Abraão ergue a Deus um altar para que ele apresentasse ofertas de sacrifício ao Senhor. E nós não encontramos isso apenas em Abraão. Nós encontramos Isaque sacrificando diante de altares. Nós encontramos Jacó sacrificando a Deus também diante de altares. Nós encontramos José do Egito apresentando a Deus a sua oferta diante dos altares. No período que o povo de Israel esteve preso dentro do Egito, se estabeleceram altares lá dentro do Egito para que a oferta a Deus fosse praticada e aplicada. Quando eles saem do Egito, Moisés estabelece altares ao Senhor por diversas vezes, até que o tabernáculo é instituído e o altar de Deus ganha um endereço físico. Quando o altar de Deus ganha um endereço físico, que agora é o tabernáculo e posteriormente o templo do Senhor, isso não significa que outros altares não poderiam ser erguidos. Não significa. Porém, o altar principal está em Jerusalém, está na casa de Deus, depois levada por Davi para lá, né? E aí não se usa mais sacrifícios em outros lugares. Quando alguém no Antigo Testamento ia sacrificar, eles buscavam duas opções. A primeira opção era mais perto de casa, né? Porque nos altares que já haviam sido construídos no passado. Por exemplo, o altar que Abraão sacrificou, ele ficou lá por muito tempo, e sacrifícios de outras pessoas foram feitos naquele altar. Ou então, a segunda opção era se dirigir até Jerusalém, a casa do Senhor, ou para onde Davi tinha levado a Arca da Aliança, e lá se apresentar a sua oferta ao Senhor. Mas isso não quer dizer que os altares pararam. Nós vamos encontrar de forma muito esporádica alguns altares sendo estabelecidos. Agora, o altar, ele tem um simbolismo. O altar é o horizonte. Você sabe o que é o horizonte? O horizonte é a linha, é o lugar onde o céu e a terra se encontram. O altar na vida do servo de Deus, ele é esse horizonte. O altar é quando nós conseguimos fazer os céus tocar a terra. Esse era o primeiro simbolismo do altar. O altar era para que fosse atraída a presença de Deus sobre um determinado lugar. O altar, em segundo lugar, ele era o local aonde nós apresentamos a nossa oferta. O altar é o lugar aonde nós pedimos perdão para Deus. O altar é o lugar aonde nós retornamos o nosso coração para o Senhor. O altar é o lugar aonde nós clamamos pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O altar é o lugar onde o Espírito Santo de Deus nos enche da glória do Senhor. É onde o Espírito Santo de Deus manda o fogo da sua presença e aquece os nossos corações. Quando eu quero a presença de Deus, olhando pelo ponto de vista do simbolismo, eu recorro ao altar. Quando eu quero pedir perdão para o Senhor, eu vou no altar. Quando eu quero a glória de Deus, o mover do Senhor, eu vou no altar. Quando eu quero ofertar, quando eu quero sacrificar ao meu Deus alguma coisa, eu corro para o altar.
Esse é o simbolismo do altar, tanto na história do Antigo quanto na história do Novo Testamento. Todas essas características que eu acabei de mencionar a respeito do altar, se aplicam em todos os altares que eu mencionei até aqui, inclusive o do Calvário. Inclusive o do Calvário. Agora, para aprendermos um pouco a chegarmos diante desse altar, eu peguei essa história bíblica do Antigo Testamento, aonde mesmo tendo o endereço físico, Elias vai estabelecer um altar ao Senhor. Por que Elias estabelece um altar ao Senhor? Não dava tempo de ir lá em Jerusalém, não dava tempo. Não é? O rei Acabe dominava Israel, Jezabel, sua mulher, impunha as leis que ela bem queria, que iam contra os princípios do Senhor para a sua vida. A nação está em queda, em degradação, eles não sabem como adorar a Deus. Inclusive há um momento onde Elias se considera sozinho, e se considera o último profeta na história de Israel. Ele acha que ele está sozinho. Deus trata o coração dele e mostra, depois desse evento aqui que ele pensava que ele estava sozinho, Deus mostra para ele que ainda haviam 700 profetas em Israel e que ele não estava sozinho, que ainda haviam remanescentes. Mas a situação do povo aqui, ela é caótica. E nós temos um desafio onde profetas de deuses estranhos estão realizando ações, moveres, as coisas estão acontecendo, estão impressionando o povo. Então não dava tempo de descer para Jerusalém. Elias vai usar do altar para atrair a bênção de Deus sobre aquele lugar. A história é conhecida por todos nós. Elias está diante de 450 profetas de Baal. Baal é um deus estranho. E aí Elias desafia e fala para eles assim: vamos fazer o seguinte, construa o altar a Baal, chame por Baal, e vamos ver se ele vai vir atender a oração de vocês. E depois eu vou chamar por Adonai, e vamos ver se Adonai, o Senhor, vamos ver se Adonai vem ouvir minha oração e o meu clamor. Então os adoradores de Baal, os 450 profetas de Baal, levantam um altar a Baal e clamam a Baal durante toda a parte da manhã. Aí eles chegam ao ponto de Baal não estar atendendo a oração deles, e eles começam a cortar os próprios pulsos, sacrificando as suas próprias vidas, entendendo que o sacrifício que eles estavam oferecendo a Baal era pouco. Então eles estavam se doando a Baal para ver se Baal vinha fazer alguma coisa. No entanto, até o meio-dia, durante todo o período da manhã, absolutamente nada aconteceu. Baal não veio visitar os seus 450 profetas. E aí então Elias fala assim: olha, já deu para vocês, agora é a minha vez. E próximo ao horário que os judeus sacrificavam à tarde, ele ergue um altar ao Senhor, que é o texto que nós lemos, e clama pela presença de Deus, dizendo assim: se há Deus em Israel, e se eu sou o homem de Deus, que caia fogo do céu. O fogo do Senhor desce sobre o altar, consome o animal, a lenha, o pó, a água, a pedra, até a pedra foi consumida. Isso é sinal de que não era um fogo comum, era um fogo diferente, que foi capaz de consumir a própria pedra, porque enquanto queima a lenha, enquanto queima o animal, enquanto seca a água, beleza, mas na hora que consome a pedra do altar, significa que não era um fogo qualquer, era Deus que estava presente ali. Os céus descem e tocam a terra, recebendo pedras que Elias pega para erguer um altar, representam as 12 tribos de Israel. Quase todos os números na Bíblia têm um significado. Por que Elias pegou 12 pedras? Para representar a nação de Israel. Por que ele precisava representar a nação de Israel com as 12 pedras naquela tarde? De onde é o Deus, irmãos? O Deus é de Israel.
Quando ele põe ali 12 pedras, não é porque é o número 12, é um simbolismo a cada um dos filhos de Jacó, é um simbolismo a algo que Deus ama, porque Deus declarou amor a esse povo, fidelidade eterna com Israel. Israel tem uma bênção sobre ela maior do que a igreja, no sentido de fidelidade de Deus para com eles. Nós temos uma bênção maior que a deles, né? Que é Cristo. Mas eles, a nível de terra, de bênção de Deus, eles têm uma bênção maior do que a nossa. É a noiva de Cristo, é quem Cristo ama, é quem o Senhor ama. É a esposa do Senhor, que ele vai se casar com ela, de acordo com Ezequiel. Então, quando nós olhamos para a história de Israel, nós entendemos o amor de Deus por essa nação. Elias sabe disso. Elias pega 12 pedras porque ele sabe que é aquilo que o Senhor ama. E Elias constrói um altar representando algo que o Senhor ama. Ele levanta um altar para chamar Deus naquele lugar. Aí o altar do Antigo Testamento é diferente do Novo, porque hoje você não precisa pegar 12 pedras. Eu convido você essa semana a ler o livro de Hebreus, para você aprender que entre você e Deus não existem mais intermediários. Para você lembrar que entre você e Cristo, o único sacerdote é Ele. Você precisa do pastor só para pregar para você, te orientar, estudar, te dar a orientação bíblica necessária. Mas para chegar até Deus, nem de mim você precisa mais. A conotação de altar no Novo Testamento, ela é uma conotação diferente. Nós não temos que levantar 12 pedras. Você não tem que construir um oratório lá na sua casa. Você não precisa pôr a mesinha, ou ter o lugar exato, onde você só ora naquele lugar, onde Deus vai vir só naquele lugar. O nosso altar hoje, ele é erguido com pedras espirituais. O nosso altar hoje, ele é erguido não no endereço físico, mas ele é erguido no nosso coração, aonde nós estamos. Por isso que eu convido você nessa noite a levantar um altar ao seu Deus, para que o problema que você está passando seja solucionado. Nós temos uma linha a ser seguida, olhando para Elias. Elias não pegou pedras para representar algo que Deus ama. Você ergue altares, você levanta altares, colocando aquilo que agrada a Deus, para que o altar seja levantado. No Antigo Testamento, Deus não gostava de Israel, não que ele deixou de gostar. No Novo Testamento, Deus quer a sua oração, o seu louvor, a sua oferta, a sua comunhão com os irmãos. O Senhor quer a igreja reunida. Não existe lugar melhor para você levantar o seu altar do que na igreja, outro povo que Deus ama. Senhor, se Israel é chamada de esposa, a igreja é chamada por Deus de a menina dos olhos. É como que se fosse a filha única caçula. Se Jesus é o filho homem, Jesus é a filha mulher desse casamento. A menina dos olhos de Deus é a igreja. Não existe talvez lugar melhor para nós levantarmos altares ao Senhor que não seja na igreja. Quer levantar um altar a Deus, para que o Senhor visite e traga solução para aquilo que você está buscando, e resolva problemas que você não está conseguindo resolver sozinho? Erga altares ao Senhor, e esses altares são erguidos com aquilo que atrai a atenção de Deus. Quando Abraão ergue o altar em Moriá para apresentar Isaque ao Senhor, para colocar Isaque como sacrifício diante do Senhor, ele ergue o altar para que Deus venha naquele lugar. Quando Abraão ergue um altar e coloca o nome de Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, porque ele tinha vencido a guerra, é porque ele entendeu que Deus foi naquele lugar. Você quer que Deus entre em alguma determinada área de sua vida? Erga altares com coisas, com ações, com práticas, que agrada o coração do Senhor. Você não vai lá na Combrita comprar pedras e erguer um altar. Você vai dobrar os seus joelhos no chão, porque hoje Deus quer a sua oração.
Você vai ler a Bíblia porque Deus quer que você leia a palavra dele. Você vai jejuar porque o Senhor espera que nós mortifiquemos a nossa carne. Você vai estar na igreja porque aqui é o lugar aonde Deus pode receber o seu louvor e a sua adoração enquanto povo dele. Erga um altar. Elias erigiu um ponto de contato dos céus com a terra. Crie um ponto de contato dos céus com a terra na sua vida. Talvez você está clamando pela visitação do Senhor, mas o que Deus tem em você para te visitar, eu pergunto nessa noite. Qual é o altar no seu coração que o Senhor tem para te visitar neste lugar? O que você tem oferecido a Deus? No Antigo Testamento, Elias oferece ao Senhor um novilho. Elias oferece ao Senhor lenha. Elias oferece ao Senhor água. Você não precisa talvez oferecer a Deus esses objetos físicos. Até porque todo o princípio de oferta que nós temos no Novo Testamento, e eu não vou falar de dinheiro, todo princípio de oferta que nós temos na história do Novo Testamento, agora ele tem um princípio espiritual e não material. O princípio material da oferta ficou no Antigo Testamento. O princípio espiritual da oferta continua no Novo. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, você está atraindo para você o que está em Malaquias 3, que diz assim: e vos abrirei as janelas dos céus. Não cai dinheiro do céu, não cai moeda de R$1 lá dentro do seu cofrinho, não. A bênção é espiritual, embora o Senhor traga também prosperidade, porque a palavra dele promete. Mas o cunho de oferta no Novo Testamento agora é espiritual. O que você tem oferecido ao Senhor? Deus quer que você ofereça a Ele o seu coração, a sua vida. Você está reclamando de Deus não te visitar, do Senhor não te encher, ou dos seus problemas não serem resolvidos, mas eu te pergunto, no altar de adoração da sua vida, onde o Senhor será exaltado, o que você tem apresentado a esse Deus como oferta? O que ativa a unção sobre o altar, é o que nós colocamos em cima dele. Talvez você já levantou um altar, aleluia. Talvez já existe um altar lá no seu casamento, lá na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Talvez lá já tenha um altar e agora eu te pergunto, o que você tem colocado em cima desse altar? Romanos capítulo 12, versículo de número 1, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Coloque a sua vida no altar de Deus. Não é dobrar os seus joelhos nesse pequeno lugar que nós separamos aqui, chamamos de altar. É lá no seu íntimo. Leva a sua vida para o altar e Deus vai te encher. Leva a sua vida para o altar, seus pecados serão perdoados, porque é isso que acontece no altar. O que acontece no altar, irmãos? Pecado é perdoado, o fogo de Deus cai, a oferta é recebida, a ação de Deus é manifesta na morte dos 450 profetas. Ativa esse altar. Talvez esse altar na sua vida está empoeirado, está sujo. Talvez esse altar está esquecido, talvez esse altar está vazio, não tem nada dentro dele. Arranca a plaquinha do Deus desconhecido e adora ao Senhor em cima desse altar. Quando tem algo em cima desse altar, seu pecado é perdoado. Pastor, o que eu pequei é grave, eu estou frio, eu estou fraco, vai para o altar, porque é no altar que recebemos perdão do Senhor sobre os nossos corações. É no altar que Deus nos visita, é no altar que Deus é sobre as nossas vidas.
É no altar que nós encontramos ao Senhor. Talvez você está correndo daqui para lá, querendo encontrar Deus em algum lugar. O Senhor manda dizer para você nessa noite: o endereço aonde você vai encontrar Deus é onde você levantar o seu altar. Levanta o seu altar nessa noite e Deus estará lá. Nós não precisamos ficar edificando oratórios por aí. Nós não precisamos levantar lugares físicos por aí. Mas nós precisamos ainda assim do ponto de contato, do lugar que chama a atenção de Deus, das formas a qual Deus usa para falar aos nossos corações. E esse lugar não é só uma igreja abençoada, não é só um profeta que você conhece que mora em algum lugar, não é só o pastor do reteté. Esse lugar é onde você levanta o seu altar. É aí que Deus fala com você. Nós somos hipócritas, irmãos. Caçamos daqui para ali lugares e homens, querendo que Deus fale conosco, sem que a nossa vida esteja no altar. Você não tem que ir daqui para ali. Você só precisa pôr a sua vida no altar de Deus. É no altar que as coisas acontecem. Sempre aconteceu, foi no altar. Não é diferente no período da graça. Só que nós não vamos em Jerusalém. Só que nós não precisamos ir onde um grande homem de Deus levantou um altar. O que nós precisamos fazer no período da graça é colocar a nossa vida em consagração ao Senhor. Meu irmão, você é um altar de Deus. Você é um altar do Senhor. Se dedique a Deus. Se consagre ao Senhor. Servir a Deus não é se tornar espectadores do cristianismo. Servir a Deus vai muito mais além do que um lugar que seja atrativo para nós, do que algo que nos chame a atenção. Servir a Deus é colocar diante do Senhor a nossa inteira dedicação na sua presença. Se dedique ao Senhor. Se consagre a Deus. Quando você se dedica, quando você consagra, é o seu altar. As coisas não estão acontecendo porque os altares estão vazios ou não estão levantados. Deus nessa noite nos convida a levantarmos os nossos altares. Deus nessa noite nos convida a colocarmos a nossa vida sobre esse altar, para que Ele possa nos visitar. A fala, meu irmão, não está errada. O chavão cristão e judeu que caminha ao longo dos anos não está na Bíblia, mas está certo. Tudo começa no altar. Todas as coisas partem a partir do altar. A bênção de Deus emana a partir do altar. Mas você precisa aprender que não é só esse altar. Eu posso me matar em oração durante a semana inteira. Eu posso jejuar até perder as minhas forças e parar no hospital. Eu posso consagrar minha vida ao extremo. Se você não entender que você também é um altar, nada disso vai adiantar. Tudo começa no altar, mas não é só daqui para aí. Começa no altar da sua vida. Começa no altar do seu coração. Se dedique a Deus. Se você quer ouvir o Senhor falando com você, se dedique ao Senhor, se consagre a Deus, coloque algo em cima deste seu altar. Dá para viver sem altar, irmãos? Jesus nunca nos chamou para vivermos sem altar, muito pelo contrário. O Senhor gosta tanto de altar que Ele fez de cada um de nós um altar. Você é um altar de Deus, aonde o Senhor quer tocar, aonde o Senhor quer visitar, aonde o Senhor quer perdoar, aonde o Senhor quer manifestar a glória dEle, aonde o Senhor quer enviar a unção dEle, é onde o Senhor quer revelar quem Ele é através da sua vida. Você é um altar. Chama Deus para tocar esse altar.
Chama o Senhor para visitar esse altar nessa noite. É noite, irmãos, de reerguermos o altar. Reconstrua o altar da adoração nessa noite. Começa a partir de hoje uma vida de forma diferente, que vai agradar o Senhor. Você não precisa deixar de frequentar alguns lugares. Existem lugares que você não vai poder frequentar, e existem lugares que você não vai precisar deixar de frequentar. Você não vai precisar viver sem amigos. A vida não vai ser chata porque você vai consagrar a Deus. Pelo menos a minha não é. Eu não estou te chamando para viver como um monge. Não é esse tipo de consagração que eu estou pedindo a você. É a consagração espiritual. Amém? É a dedicação ao Senhor. Estou te chamando para viver uma vida chata. Estou te chamando para viver uma vida de Deus. Aonde você vai sentir o Senhor tocando você. Restaurando a sua vida, a sua casa, a sua família. Restaurando seu casamento, abrindo portas financeiras sobre você. Amém? Vamos erguer altares nessa noite? Vamos levantar a Deus a partir de hoje uma vida diferente, uma vida em consagração, em altar a Ele. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Queria chamar o irmão Marcos, para que, se possível, podia ter te avisado mais cedo, né, Marcos? No altar de adoração. Você pode cantar comigo? Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Coloque a mão no seu coração. Vamos cantar mais uma vez, diga. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça nesse momento. Quero convidar você a orar a Deus. O que está faltando no seu altar? Pastor, eu estou quebrado, eu estou derrubado, eu estou precisando levantar o meu altar nessa noite. De olhos fechados, comece a levantar a Deus o seu altar. Levante ao Senhor aí o seu altar espiritual nesse momento. Ou talvez você vai pensar assim, não.